Quer saber o que é a gestão de um ciclo de vida de uma obra? Quais são as etapas desse ciclo, passando pela gestão de projetos, gestão de obras, gestão de manutenção? Neste vídeo eu vou falar tudo isso para você, quais são essas etapas. Eu me chamo Corrêa Lima, tenho quase 20 anos de experiência na área de engenharia ligada a licitações e projetos de obras públicas. Então eu montei esse canal justamente para trazer os ensinamentos que eu aprendi com a prática sobre isso. Se for possível, se inscreva no nosso canal, né? Deixe seu like. Nosso canal é pequeno ainda, a gente está começando agora. Então, para divulgar o nosso canal e tentar atrair mais gente. Então, vamos lá. Na gestão do ciclo de vida de uma obra, a gente passa por três gestões macro. A gestão de projetos, nós temos a gestão de obras e a gestão de manutenção. Quando a obra se finaliza, né, a gente precisa fazer a manutenção dela. Então, nós vamos ver quais etapas estão dentro de cada gestão. Nós temos aqui a gestão, então, conceito. O que é o conceito de um ciclo de vida de uma obra? São várias etapas da concepção até a sua demolição, passando pelo planejamento, a sua construção e a sua manutenção em si. Nós temos que garantir que essa obra seja concluída dentro do prazo, dentro do orçamento que a gente preveu e também na qualidade esperada. Vamos detalhar também essas principais fases desse ciclo. Vamos lá? Concepção e planejamento inicial. Qual é a concepção inicial? Você tem que ter uma ideia do que você quer e verificar se aquilo é viável. Então, tudo começa por você ter uma ideia daquela edificação, como você quer aquela edificação, e verificar a viabilidade de ser construído. Seja tecnicamente a construção em si, seja financeiramente. Então, tem que verificar a viabilidade econômica, a técnica e também a parte ambiental. Os estudos preliminares. Então, depois que a gente viu que aquilo é viável, nós vamos fazer os estudos preliminares. Vamos verificar quais são os impactos ambientais daquela obra, levantamento topográfico, as sondagens dos solos, verificar se naquele lugar existe redes de elétrica, rede de hidráulica, sanitária, drenagem, pavimentação, né? Para a gente verificar o que precisa ser feito. Depois nós vamos para o projeto em si. O projeto ele é dividido em três fases. Projeto conceitual, onde você vai desenvolver as suas ideias, fazer esboços, propostas de design, layout. Quando esse conceito foi aprovado, né, você vai então partir para o projeto básico. Você vai detalhar mais e vai elaborar os projetos arquitetônicos, tem o hidráulico, o sanitário, entre outros elétricos. Você vai conseguir fazer estimativas bem próximas à realidade, em torno até de diferencial mais ou menos o erro, chega no máximo a 10% do projeto executivo, é isso que a gente espera. Você já vai ter as quantidades de cada projeto para conseguir fazer um orçamento bem detalhado. Você vai conseguir fazer cronogramas de desembolso para aquela sua obra e verificar a viabilidade disso. É viável? A gente passa para um projeto executivo. A gente vai detalhar o projeto básico para a sua execução. Então, até a lista de material mais detalhada que você vai precisar. Ela é base para a execução da sua obra em si. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um projeto básico de estrutura. Então, você sabe que seu pilar vai ter 30 por 40, você sabe das vigas 20 por 40, 50 ou até maior. Você tem uma noção de quanto você vai gastar, inclusive as ferragens. Só que para execução, eu quero detalhar melhor aquelas ferragens, né, a armação, para facilitar, agilizar a armação daquela estrutura. Vou também detalhar quando vai ser retirada as formas. Então, todo esse detalhamento ele vai entrar no projeto executivo para ser executado. Nós vamos então passar para o licenciamento e aprovações necessárias. A gente vai ter que obter as licenças junto aos órgãos competentes. As licenças ambientais, alvarás de construções, entre outros, né? Até da concessionária que vai fornecer aquela energia elétrica para ti, ou a parte de hidráulica e sanitária. A gente tem que verificar se passa a rede,
se a concessionária consegue atender aquele empreendimento. Então, agora a gente vai planejar e se preparar para a construção. Então, vamos para o planejamento da obra em si. Vamos começar a elaborar os cronogramas detalhados. Vamos ver de onde vêm esses recursos, como vai ser o nosso cronograma de desembolso, quem a gente vai contratar como fornecedor, como os empreiteiros. E vamos depois para a nossa mobilização. Então, eu vou preparar meu canteiro de obra, instalar os escritórios temporários, o armazenamento de materiais, onde vão ficar, como vai ser feito os equipamentos. Vamos dar uma pausa aqui para o canteiro de obra. Ele é muito importante o planejamento do canteiro de obra, principalmente se você trabalha com espaços pequenos, um terreno pequeno, onde você não consegue colocar um canteiro fora da sua obra. Então, esse canteiro ele vai ter que mudar, ele vai ter que evoluir conforme a evolução da sua obra. Às vezes, eu consigo botar um canteiro uma parte para fazer a minha fundação, depois eu tenho que levar ele para outro lugar para dar continuidade àquele empreendimento. Então, você precisa ter também projetos do canteiro de acordo com a evolução da sua obra. Já se eu tenho um espaço grande, onde eu posso botar meu canteiro fora do local da própria execução da obra, então isso vai facilitar. Eu não vou precisar, ele vai provavelmente do início até o fim da obra, não precisa ter uma gestão grande do canteiro de obra. Partindo para a execução da obra, então eu montei meu canteiro de obra, eu vou começar a construção em si, né? Então vai ter as atividades conforme o nosso projeto executivo. Vão ser as fundações, as estruturas, instalações, os acabamentos. E eu vou ter que partir o quê? Para monitorar e controlar essa execução. Eu vou ter que acompanhar o progresso da obra, a qualidade, para não ter um retrabalho lá na frente, a gestão de riscos, controle de custo e cumprimento do cronograma. Por que o controle de custo e o cumprimento do cronograma eles estão atrelados ali? Porque, por exemplo, uma administração local tem a minha obra planejada em fazer ela em um ano. Só que passou em um ano, ainda não terminei aquela obra, só vou terminar mais meio ano depois, mais 6 meses depois. Então, eu vou ter um prejuízo de 6 meses na parte de administração local. Lembrando que a administração local ela representa em torno de 40, às vezes até 50% de uma obra, dependendo do tipo de obra. Então, você pode ter um prejuízo enorme, né, dentro da sua obra ali, se você não tiver um cumprimento do seu cronograma. Fora, se você tiver contratos com terceiros, você poderia até ter que pagar multas e em vez de entregar aquela obra. Então, é interessante o cumprimento do cronograma. O controle de qualidade também. Então, se você não cuidar da sua qualidade, você provavelmente vai ser chamado durante a garantia da sua obra para refazer alguns serviços e poderá ter um prejuízo grande, dependendo se a tua obra não tiver um controle de qualidade eficiente. E aí, você faz o controle da sua qualidade? Você cumpre seus prazos nas suas obras? Se possível, comenta aqui embaixo, né? Vamos divulgar a sua empresa, coloca o nome da sua empresa, da onde ela é, porque quem sabe alguém que está vendo esse vídeo aqui vai querer fazer contato com você. Nós vamos então para operação e manutenção. Então, minha obra foi entregue, partimos para a manutenção. Você vai ter que ter uma gestão operacional daquilo. Como você vai utilizar a administração da utilização do edifício ou da infraestrutura? Você vai ter que garantir o quê? Um funcionamento eficiente do seu prédio. Os usuários vão ter que estar felizes em utilizar aquilo e conseguir usar aquela edificação, né? Aquela benfeitoria. Vamos ter que ter manutenção preventivas e corretivas. Realizar atividade de manutenções regulares, né? Você vai evitar falhas e corrigir problemas antes de surgirem. Então, por exemplo, uma fissura é interessante que seja corrigida antes, que vai ter um custo baixo, do que ela virar uma rachadura, um problema estrutural sério, e você vai ter que quebrar, paralisar aquele local, né? Ou toda a edificação, um pedaço dela, causando prejuízo enorme de trabalho. Então é interessante que a manutenção seja preventiva. Aqui também leva, se o prédio estiver na garantia, aquele controle de qualidade que foi feito na obra, se não foi adequado, a empresa poderá ter um prejuízo aqui. Depois, quando está chegando uma vida útil
do meu prédio, do meu empreendimento, eu preciso pensar numa renovação, reforma, um retrofit daquilo, né, para conseguir atualizar para as novas normas. Então, por exemplo, eu tenho uma edificação antiga onde a instalação elétrica não prevê ar-condicionado, não prevê uma série de computadores, ou uma quantidade, vamos dizer, não tem um aterramento adequado, podendo causar queima de um equipamento caro. Então, eu vou ter que readequar aquilo para atender a nova demanda da minha utilização daquele prédio. Se aquele prédio não tiver mais serventia ou tiver interesse em construir um novo, não valer a pena, vamos dizer, o custo da reforma não vale a pena em relação ao custo de uma construção de novo, eu tenho que pensar em desativar e demolir aquele prédio. Então, nesse caso, eu vou ter que descartar adequadamente o material, né, fazer um planejamento de demolição. Né? Teve um prédio em São Paulo, por exemplo, quando eu morei lá, no centro, que ele veio demolido um andar de cima para baixo. Né? Ele foi demolido aos pouquinhos, né, de cima para baixo, um andar de cada vez. Então, imagina o custo que teve em você demolir um prédio, um andarzinho de cada vez. Era um prédio relativamente grande lá em São Paulo. Então, conclusão. Cada uma dessas fases requer uma gestão cuidadosa e integrada para garantir que a obra seja bem sucedida. Lembra? Então, nós temos a gestão de projeto, a gestão da obra e a gestão da manutenção. As ferramentas e a metodologia, como o BIM hoje, né, o Build Information Model, podem ser muito úteis em várias dessas etapas, proporcionando uma visão mais clara e integrada de todo o ciclo da vida da obra, tá, e do projeto. Você pode evitar desperdício e gasto desnecessário. Hoje o BIM também está sendo usado para manutenção. Então, se você for modelar a sua edificação e prever também quando vai ser feita aquela manutenção. Então, quando eu vou ter que trocar as lâmpadas, quando eu vou ter que fazer a pintura, quando eu vou ter que trocar uma tubulação, né, uma fiação necessária. Então, você pode também estar usando o BIM para a sua gestão de manutenção. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Né? Se possível, se inscreva no canal, né? Compartilhe, ative o sininho. A gente não posta vídeo sempre, né? Uma correria grande e a gente tenta fazer os melhores vídeos para vocês aqui. Tá? Agradeço quem ficou até aqui com a gente. Um grande abraço para todo mundo.